Que bom que você clicou nesse vídeo. Deus abençoe sua vida. Eu me chamo Camila Antoniazzi, estamos aqui juntos nesse dia 5 de junho, quarta-feira, para juntos aprendermos da palavra do Senhor através do versículo do dia, que encontra-se no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, e diz assim: Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Santo Deus, essa é a palavra que o Senhor nos entrega nesse dia. Fala grandemente aos nossos corações. Derrama da tua água sobre a nossa vida e encha-nos do teu Santo Espírito. Encha-nos da tua alegria e de fé. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra, ela encontra-se num contexto onde o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, estava dando instruções a Timóteo. E dentre essas instruções era muito relacionada à pregação do Evangelho, para que ele estivesse preparado em tempo e fora de tempo para repreender, corrigir, exortar com paciência e doutrina, ou seja, conhecimento da palavra. Pois viria um tempo em que as pessoas não suportariam o ensino. Elas iriam buscar mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. E Paulo, muito preocupado para que o evangelho verdadeiro, as boas novas, a mensagem que Jesus entregou aos apóstolos chegasse de forma fidedigna, estava ali instruindo a Timóteo para que ele fosse moderado, suportasse os sofrimentos, fizesse a obra de um evangelista, cumprindo plenamente o ministério, ou seja, o trabalho que Deus tinha entregado nas mãos dele. E apesar dessa carta ter sido escrita tantos anos atrás, 2000 anos por aí, é tão atual. Veja bem, os tempos em que estamos vivendo, onde as pessoas não querem ouvir o Evangelho, as pessoas querem doutrinas que lhe agradem, que satisfaçam os seus desejos e se encaixem no que elas creem que é a verdade. Elas não querem a verdade, exceto aquelas que sejam a verdade segundo os seus corações que são enganosos. E eu já fui assim, mas a pregação fiel da palavra liberta as pessoas encarceradas nas mentiras que existem no mundo. Por isso o apóstolo Paulo estava tão preocupado em instruir Timóteo, para que ele fosse moderado em tudo. Precisamos ter muita sabedoria e discernimento, queridos, porque certa vez eu ouvi um professor de teologia falar algo que eu nunca mais esqueci. Nas extremidades há abismos. Quando se refere a estudo e ensino da palavra, precisamos ser moderados, prudentes, sóbrios. E num tempo onde há tantas heresias e tantas mentiras, ter equilíbrio e autocontrole, que entra nessa palavra de ser moderado, para não cairmos em armadilhas e entrar em vãs discussões, deixando de fazer aquilo que Deus nos orientou a fazer, que é ser testemunhas do que Jesus fez em nossa vida e anunciar as boas novas. Esse é o chamado que todos nós certamente temos, que Jesus nos comissionou. E dentro desse grande chamado tem os ministérios, os trabalhos, segundo o dom que o Senhor derramou sobre cada um de nós. Ali no versículo de hoje também o apóstolo Paulo disse: suporte os sofrimentos. Quem é que gosta de sofrer? Ninguém, né? Meu Deus, como é difícil passar pelos sofrimentos, pelas lutas, pelas perseguições, principalmente quando você decide viver uma vida segundo a palavra. Porque daí você começou a endireitar os seus caminhos, a obedecer à voz de Deus e se levantam situações muitas vezes inexplicáveis.
que são situações que Deus está permitindo para provar a nossa fé, para forjar o nosso caráter como o caráter de um homem e uma mulher de Deus. E apesar de não gostarmos do sofrimento, precisamos admitir, né, que o sofrimento nos capacita e nos dá uma autoridade para pregar as boas novas que nenhum outro momento da nossa vida dá. Deixa eu tentar explicar melhor. Pense aí grandes testemunhos impactantes que talvez até contribuíram para que você conhecesse a Jesus. Teve sofrimento, teve lágrima, teve dor, teve milagres. Então, as pessoas que estão à nossa volta, observando a nossa vida, porque a palavra diz que a nossa vida é como uma carta aberta que o mundo está lendo, as pessoas estão olhando e avaliando a nossa postura frente ao sofrimento. E é a presença do Espírito Santo que nos capacita a vencer dia após dia o que se levanta. E isso glorifica o nome de Deus. As lutas e os sofrimentos glorificam o nome de Deus. Lembre de Paulo e Silas na prisão, açoitados, injustiçados, apanhando e louvando e glorificando a Deus. E lá naquela prisão houve conversão. O guarda pagão se converteu vendo tudo aquilo. E quantas pessoas são alcançadas vendo os cristãos, aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, suportando o sofrimento e dando bom testemunho. Continuando o versículo, faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. O apóstolo Paulo, ele estava ali falando para Timóteo cumprir o trabalho dele de evangelista, porque ele tinha esse dom, né, de ser evangelista, esse chamado. Eu tenho esse chamado, de repente muitos dos que estão aqui me ouvindo também têm, mas existem outras funções dentro do corpo de Cristo. Alguns foram chamados para profetizar, outros para servir. Sabe aquela pessoa que serve, que toma a frente para organizar as coisas? Dom de servir. Tem outros que foram chamados para ensinar, alguns para dar ânimo. Bom é ter alguém com esse dom bem pertinho de você. Eu tenho a minha amiga Júlia que tem, e nos dias que eu me encontro às vezes triste, desanimada, ela vem e me anima e me faz rir e me alegrar das tempestades em que estou vivendo. E isso é uma bênção, isso é o corpo de Cristo, um ajudando o outro e suportando o outro em amor. Contribuir também é um dom. Tem gente aqui que foi chamado para ser empreendedor, para ser próspero financeiramente, e foi chamado para contribuir com o reino de Deus através do dinheiro, mantendo servos e servas de Deus que estão aí fazendo a obra. Ser misericordioso, mostrar misericórdia também é um dom. Esses dons que eu comentei com vocês encontram-se no livro de Romanos, ali a partir do capítulo 12, versículo 7 em diante. Amar, demonstrar amor também é um dom. Então, cada um de nós tem um chamado e precisamos cumprir esse chamado plenamente, nos dedicar a ele, nos esforçar. Estamos fazendo isso, estamos cumprindo o nosso chamado que o Senhor entregou em nossas mãos com os dons e talentos que Ele depositou em nossas vidas. Lembre-se que a obra de Deus não limita-se dentro das paredes da igreja onde você congrega, do local. Eu e você precisamos congregar, nos reunir e adorar ao Senhor, prestar o nosso culto a Deus, nos reunir. Mas a igreja também é dentro do seu lar, no seu local de trabalho, aonde Deus te colocou. Cumpra plenamente o seu ministério dentro do seu lar, sendo uma mãe excelente, sendo uma esposa exemplar, sendo um marido dedicado e esforçado em suprir tudo que a esposa precisa. E não falo aqui simplesmente de coisas materiais, mas principalmente do amor que ela necessita receber de você. Cumpra plenamente o seu ministério todos os dias de sua vida, cuidando dos seus pais,
dando suporte àquele parente, àquele familiar que você hoje precisa cuidar. Cumpra plenamente seu ministério, dando um bom exemplo e se dedicando para realmente viver uma vida digna de ser filho e filha de Deus. E vivendo, simplesmente vivendo, atrair a glória de Deus para sua vida e para os que estão na sua volta. Lembrei de um testemunho que eu ouvi do meu irmão Alisson, que congrega na igreja comigo, que ele diz que tem um vizinho que é crente também, ele é crente e o vizinho também. Mas ele disse que aquele vizinho está sempre cantarolando, em voz alta, feliz. Ele diz que ele sempre vê aquele homem num estado pleno e equilibrado e alegre. E ele me disse, eu tenho certeza que aquele homem tem lutas e tem desafios, mas ele está sempre sorrindo e cantando. E eu muitas vezes me vejo tão aflito, abatido, e de acordo com as coisas que acontecem me desestabilizo, e um dia eu quero ser como esse homem, que tem a plenitude da presença de Deus, de um homem que confia no Senhor. Que eu e você possamos ser assim. Certamente esse homem que o Alisson comentou, ele é moderado em tudo, tem suportado os sofrimentos, tanto que ele está louvando e adorando a Deus a todo tempo, e sabemos que a todo tempo não é mar de rosas. Sabemos que todos enfrentamos lutas. Está fazendo ali a obra de um evangelista, em alta voz, cantarolando canções ao Senhor e cumprindo plenamente o seu ministério, dentro do seu lar, dentro do seu pátio, glorificando a Deus. É isso, queridos. Espero que essa palavra tenha te encorajado, te animado, te ensinado e que nós possamos meditar nela durante o dia. Estamos cumprindo plenamente o nosso ministério, o trabalho que Deus confiou em nossas mãos. Vamos orar. Santo Deus, obrigada, Senhor, por esse versículo, por essa palavra. Senhor, eu quero aprender mais de Ti. Ajuda-me, Senhor, a me dedicar mais à leitura da Bíblia. Senhor, que eu possa ser moderado em tudo, equilibrado, ter autocontrole, Senhor. Isso o Teu Espírito Santo nos dá. Que eu possa suportar os sofrimentos, fazendo a obra de um evangelista e cumprindo plenamente o meu ministério. Senhor, se eu ainda tenho dúvidas do que eu fui chamado para fazer, me ajuda, Pai. Em nome de Jesus, tem pessoas aqui me ouvindo que têm dúvidas em relação ao seu chamado. Que o Espírito Santo te traga confirmação ao seu coração para que você possa caminhar retamente, confiante do que foi chamado para fazer. A paz de Deus é o árbitro do seu coração. Se você está desempenhando algum trabalho dentro da igreja e você não tem sentido paz, de repente você está fazendo o trabalho de um outro membro. Peça para o Senhor te mostrar o lugar que você se encaixa dentro do corpo de Cristo. Tem um lugar que é perfeito para você. Não vai ser fácil, não é questão de ser um lugar fácil, mas é um lugar onde você fica acomodado de forma perfeita, cumprindo alegremente o seu chamado. Amém? Espírito Santo, enche a cada um, Senhor, do Teu Espírito, da Tua alegria, da paz que excede o entendimento. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra te abençoou, compartilhe com alguém que você ama. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e querendo Pai. Até o próximo versículo.